Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFON de 2019. Eu vou fazer agora a questão número 30. A questão diz assim: duas pessoas A e B, de massas MA e MB, estão sobre uma jangada de massa Mzão, em um lago. Inicialmente, os três elementos, jangada e pessoas, estão em repouso em relação à água. Suponha um plano coordenado XY paralelo à superfície do lago e considere que, em determinado momento, A e B passa a se deslocar com velocidades em relação à água de módulo VA e VB, nas direções respectivamente dos eixos perpendiculares a XY daquele plano coordenado. A velocidade relativa entre a pessoa A e a jangada tem módulo. Então, a gente pode pensar na seguinte situação. Vamos supor que esse carinha aqui seja o A e esse carinha aqui seja o B. Então, para o A, eu poderia dizer o seguinte, ó, que eu teria aqui velocidade de A e aqui a velocidade de B. Como a gente vai ter que considerar essas velocidades como velocidades vetoriais, a gente tem como achar a velocidade resultante aqui. Então, eu poderia dizer o seguinte, como a gente está falando em vetores, a velocidade da jangada vai ser a velocidade resultante entre esses dois vetores. E pela definição de vetor, aonde termina um vetor, começa outro. Então, pensar assim, se eu pegar o vetor A e colocar aqui, né, ó, esse é o vetor A, o meu vetor B, ele vai estar aqui. Então, esse aqui seria o meu vetor B. E o vetor resultante desses dois seria esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor velocidade da jangada. Beleza? Aí, a gente pode definir isso aqui pelo seguinte. Usando a quantidade de movimento, né, a gente sabe que a quantidade de movimento antes ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Porém, antes, o problema falou que é para a gente considerar que todo mundo está em repouso em relação à água. Então, a quantidade de movimento antes é zero. E depois eu vou ter assim, ó, MAVA, certo? Mais MBVB, mais a massa da jangada vezes a velocidade da jangada, certo? Agora, quanto que vale a velocidade da jangada? Se a gente for pensar, eu posso escrever assim, ó, MAVA, MBVB e MV da jangada. Se eu usar Pitágoras aqui, eu chego à conclusão que a velocidade da jangada ela pode ser escrita assim, quer ver? Massa velocidade da jangada ao quadrado é igual a m de A VA ao quadrado mais m de B VB ao quadrado. Ou seja, a velocidade da jangada ao quadrado, ela vai ser MAVA ao quadrado sobre Mzão mais MBVB ao quadrado sobre a massa da jangada. Beleza? Bom, como o problema está pedindo a velocidade relativa, ó, velocidade relativa entre a pessoa A e a jangada, eu posso dizer o seguinte,
que a velocidade relativa vai ser igual à velocidade da jangada menos a velocidade de A. Note que a gente está falando de vetores. Então, eu posso dizer que a velocidade relativa ela vai ser igual à velocidade da jangada mais menos a velocidade de A, certo? E aí, a gente pode pensar assim, se o vetor relativo, né, a velocidade da jangada, ela está nesse sentido aqui, né, ó, esse aqui seria a minha velocidade da jangada, e esse aqui é o meu VA, eu posso afirmar que esse cara apontando aqui para baixo é o menos VA. Então, eu posso calcular o vetor relativo entre esses dois vetores da seguinte maneira. Olha só, se a gente tem para cá a velocidade da jangada e para baixo a velocidade de A, no caso menos VA, o meu vetor resultante ele vai ser exatamente esse vetor aqui, ó. Esse cara aqui que vai ser o meu vetor resultante, ou velocidade relativa, né? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Imagine o seguinte, quando esses vetores estavam aqui, esse ângulo aqui é um ângulo θ, certo? E aí, esse ângulo θ, como é oposto pelo vértice, ele está aqui. Usando a lei dos cossenos para ângulos internos, eu vou ter assim, ó, que a velocidade relativa ao quadrado vai ser velocidade da jangada ao quadrado, mais a velocidade de A ao quadrado. Eu vou deixar positivo, porque quando levar esse cara ao quadrado, ele fica positivo, beleza? Ó, mais 2 vezes velocidade da jangada, mais velocidade de A, vezes o cosseno do ângulo. Então, se eu pegar a velocidade da jangada e substituir o valor dela aqui, que a gente encontrou aqui em cima, essa relação vai ficar assim. Então, substituindo VJ ao quadrado por tudo isso aqui, eu obtenho exatamente essa equação. Agora, o meu problema está sendo quem vai ser o meu VJ puro, certo? Porque esse VJ aqui está ao quadrado, ele eu sei o valor. Mas e esse VJ aqui? Esse VJ aqui, ele simplesmente ele vai sair da seguinte relação. Se eu tenho o vetor nesse sentido, dessa figura aqui, ó, primeira figura que a gente teve, eu vou fazer ela aqui. Vai ficar assim, ó, MAVA, para cá a gente vai ter o MBVB e para cá eu vou ter o meu MVJ. Né? De acordo com a minha figura, né, o ângulo θ está sendo formado aqui embaixo. E aí, eu posso dizer o seguinte, que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó, MAVA sobre MVJ. Mas eu quero o meu VJ, né? Eu quero substituir esse cara aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que VJ vezes cosseno do ângulo vai ser igual a MVA divididos por Mzão. Então, agora eu vou pegar esse camarada aqui e vou substituir ali.
E aí a minha equação vai ficar assim. Então agora é só acertar essa equação que eu vou ter a resposta da velocidade relativa, que é o que o problema está pedindo. Então, organizando esses termos aqui, eu vou chegar à seguinte relação. Note que isso aqui é um produto de a mais b ao quadrado. Isso aqui é da forma a mais b ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar assim, ó, certo? Então, ficou assim. Aí, agora, extraindo a raiz quadrada, né, vai ficar da seguinte maneira, ó, velocidade relativa vai ser igual a raiz quadrada disso tudo aqui, beleza? Aí, a gente extrai a raiz quadrada desses termos aqui que estão ao quadrado, no caso, quem vai sair vai ser somente o 1 sobre m que tem nos dois termos, então fica assim, ó, 1 sobre mzão, raiz quadrada de VA ao quadrado que multiplica m de A mais mzão ao quadrado, mais m de B, VB, todos dois ao quadrado. Se a gente for ver as alternativas, a alternativa que vai dar a nossa resposta é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.